Olá, amiguinho e amiguinha da internet, tudo bem com você? Hoje a gente vai experimentar um bagulhinho diferenciado, a gente vai tentar uma coisa nova, a gente vai brincar de ciências humanas. Vamos resolver 12 questões aí de história, de filosofia, de linguagens, português e inglês, com uma ideia, vamos fazer Enem, FUVEST, Unicamp, VUNESP, com uma ideia que na verdade é uma ideia de astronomia, de cosmologia, uma ideia da física, que é uma ideia que eu tenho certeza que você aprendeu quando você era pequenininho, que é essa aí que tá aparecendo pra você, que é isso mesmo que você tá pensando. É a Terra que gira em torno do Sol. É a Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. Na verdade, não só a Terra, mas todos os planetas giram ao redor do Sol. O Sol é o centro do sistema solar. Esse é o modelo heliocêntrico, que coloca o Sol como centro do sistema solar. Isso aí tá correto. O que tá errado é o modelo de antigamente, que é o modelo geocêntrico, que colocava a Terra como centro do sistema solar. A Terra é o centro do universo. Isso aí seria o modelo geocêntrico, que tá errado. A gente teve uns brothers aí que discutiram muito sobre essa brincadeira. O primeiro deles foi esse que tá aparecendo aí pra você, que é o Cláudio Ptolomeu, Claudinho. Cláudio Ptolomeu, ele fez o modelo ptolomaico. Ptolomaico, o que é o modelo ptolomaico? É o modelo geocêntrico, que tem a Terra como centro do sistema solar. O Ptolomeu, ele era um grego 100 a.C., daquela época a bagulho era muito complicado, não tinha Instagram, não tinha Facebook, e aí era meio difícil saber as coisas, então ele defendeu um modelo que está errado, que é o modelo geocêntrico, que coloca a Terra como centro do sistema solar. Aí depois de 15, 16 séculos, ali no século XV, na Polônia nasceu esse brother aí, o Copérnico, Nicolau Copérnico. O Copérnico, ele fez o sistema copernicano. O que ele fez? Ele colocou o Sol como centro do sistema solar, o que está correto. Ele deu origem aí, começou a dar umas brincadeiras com o sistema heliocêntrico. Aí a gente teve na Itália, no século XVI, o Galileu Galilei, que foi aquele brother que soltou as bolinhas ali de cima da Torre de Pisa, que foi o cara que se deu mal com a Inquisição mandou ele ficar preso em casa até a morte dele, porque ele defendeu o que ele defendeu? Ele defendeu que a Terra não era o centro do universo. Ele defendeu que o Sol era o centro do universo, ele fez um estudo ali das luas, fez uma brincanagem, e ele descobriu umas brincadeiras muito doidas. Aí ele até falou que a matemática é a linguagem na qual Deus escreveu o universo. Olha só que fofo esse cara. Aí no século XVI também, na Dinamarca, a gente tem o Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele estudou a órbita de Marte, ele deu umas olhadas em Marte, e aí um aluno, um assistente dele, que é esse que tá aparecendo aí, também em século XVI, agora na Alemanha, o Kepler, Johannes Kepler, ele fez as 3 leis de Kepler do movimento, que são a lei das órbitas, das áreas, a gente já explorou isso no passado, e a gente tem aí, culminando no século XVII na Inglaterra, com o Newtinho, o Isaac Newton, ele fez as 3 leis de Newton do movimento, a lei da gravitação universal, fez um monte de outra coisa em física, caiu a maçã na cabeça dele, ele se empolgou, e aí volta pra mim, a gente vai explorar algumas ideias, essa ideia, na verdade, de que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra, e todos esses malucos ali, com a bagulha ali das brincadeiras do humanismo renascentista, ou recuperação de ideias da antiguidade racionalistas, o racionalismo, certas ideias aí de filosofia, de história, de português, de inglês, a gente vai ver umas questões. A primeira que tá aparecendo aí pra você é essa questão aí da Unicamp. Essa questão aí, ela fala que a primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. É a primeira lei de Kepler. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. Eles têm velocidade variável, e aí a Unicamp pergunta o que é correto afirmar sobre as leis de Kepler. Eu queria chamar a sua atenção aí para a alternativa D, que fala que as leis de Kepler forneceram subsídios para demonstrar qual o modelo planetário heliocêntrico, que tem o Sol no centro do universo, no centro do sistema solar, no caso, e criticou a posição defendida pela igreja. Inclusive, volta para mim, o Galileu, ele se deu mal justamente, ele foi ali zoado pela Inquisição, que deu prisão domiciliar para ele. O Giordano Bruno, no passado, também foi queimado vivo, tadinho, foi queimado vivo porque ele falou umas coisas aí que a igreja não gostou, a igreja católica, e aí tem todas essas brigas aí, essas tretas com a igreja, que são justamente por defender um modelo onde a Terra não é o centro do universo, o homem não é o centro e nós é tudo que estamos, o Sol é o centro aí do sistema solar. Então essa primeira questão do Unicamp, a alternativa é D. Queria agora que você desse uma olhada nessa questão aqui, que é do Enem, que ele fala na linha da tradição. Eu vou deixar esses textos para você ler, mas ele fala aí da linha da tradição antiga, ele fala do Ptolomeu, ele fala da tese do geocentrismo, aí ele fala que a Terra é o centro do universo, aí mudou ali pro Copérnico, que estudou os bagulho, aí ele fala do Kepler, fala das órbitas, fala dos bagulho louco. Ele pergunta a respeito dos estudiosos citados no texto, o que é correto afirmar? O que é correto afirmar? Eu queria também que você desse uma olhada na alternativa E. O Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Volta pra mim, nessa brincadeira aí de astronomia, de você estudar o céu e ver quem gira em torno de quem, foi aí que começou uma brincanagem com o debate científico, com a aplicação do método científico, parar com essas coisas de, eu acho que isso, então dá pra ver porque é óbvio. Tem que fazer experiência, tem que fazer observação, tem que chegar em conclusões que partem de hipóteses, e aí você aplica o método científico, faz o seu teste, chega em conclusões, verifica se o que você colocou no começo estava certo, e se não, você
refuta o que você falou no começo e tenta achar uma nova teoria, uma nova explicação. Então toda essa brincadeira de debate científico, umas ideias racionalistas, você tem o humanismo renascentista, teve uma base teórica que embasou isso aí. Então a gente tem todas essas brincadeiras fazendo a ciência ser como ela é hoje. Claro que com variações, mas ela começando aí a ser uma ciência mais, será, né? O Galileu, por exemplo, pegou os dois bagulhos e soltou do topo da Torre de Pisa e eles caíram juntos. Mais de 1500 anos, você achava que o mais pesado cai primeiro. Precisou de um brother e falar, peraí, será que é verdade? Pegar dois bagulhetes, subir em cima da Torre de Pisa, soltar e ver que, na verdade, eles caem juntos. Não tem essa de o mais pesado cair primeiro. É só subir lá e fazer uma experiência. Então essa brincadeira, vamos fazer uma experiência, vamos ver se está certo, será que é assim mesmo? O debate científico, o método científico começou a brincar nessa época, então volta para nós. A alternativa aí do Kepler fala da teoria científica ser graças aos métodos aplicados, pode ser testada e então generalizada, é a alternativa certa para essa aí, volta para mim. Vou pedir para você, sempre que você estiver brincando dessas questões que a gente tá vendo aqui, olhar as outras alternativas e ver que elas falam coisas muito doidas. Por exemplo, olha a primeira alternativa, ele falou, Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais, ou seja, quanto mais antiga é uma ideia, mais tradicional ela é melhor. Isso é óbvio que tá errado. Vou pedir para você ler as outras alternativas em todas as questões e ver também que algumas falam umas abobrinhas muito doidas. Vamos para a próxima, o cartão da VUNESP, falou ali do Galilei, que falou que ele se tornou o criador da física moderna, quando ele fez as leis fundamentais do movimento, falou aí dos princípios da natureza, aí ele pergunta a importância da obra de Galileu para o surgimento da ciência moderna, justifica-se por quê? Porque o seu pensamento o quê? E eu vou pedir para você olhar a alternativa E de novo. O pensamento do Galileu atribuiu regularidade matemática aos fenômenos naturais. Lembra, volta para mim, que o Galileu foi o cara que falou que Deus escreveu o universo em linguagem matemática. Olha só que doido, né? Galileu falou que Deus escreveu o universo em linguagem matemática, ele foi condenado pela Inquisição da Igreja Católica, que, né, o Deus e blá blá blá. Então tem essa brincadeira de você atribuir uma linguagem matemática, um estudo de caráter matemático, com a exatidão da matemática, com a lógica da matemática, de você aplicar o método científico e escrever as suas leis, as suas hipóteses, as suas teorias em formulação matemática, justamente por matemática, como disse o Galileu, é a linguagem que Deus escreveu ou universo. Então a alternativa E é a alternativa correta dessa questão. Queria agora que você desse uma olhada nessa aqui é da hora, né? Tem esse texto gigante, isso aqui também é da VUNESP. Tem um texto aí que ele fala, vou deixar para esse textão aí você ler. Vamos pular direto para as questões, ó. A questão 12 fala de acordo com o texto, e aí ele fala aí de um tal de Aristarco, que foi um grego também, um brother ali. Ele não importa muito agora, mas a alternativa A me chamou a atenção porque fala que Copérnico concebeu um universo cujo centro era ocupado pelo Sol. E é justamente isso. É a teoria heliocêntrica. A heliocêntrica é o Sol no sistema solar, ocupando o centro. Parou com essa brincadeira aí de geocentrismo das ideias de quem? De Ptolomeu, da Grécia Antiga, de 100 a.C., que colocavam a Terra como centro do universo. Não é porque você olha e você vê o Sol dando voltas em torno da Terra que você vai falar que o Sol gira em torno da Terra. Na verdade, talvez seja a Terra que gira em torno do Sol, é uma questão de perspectiva, de movimento relativo. A Terra gira em torno do Sol e ela gira em torno de si mesma. Então você pode ter o Sol e a Terra girando em torno do Sol e a Terra girando em torno de si mesma, e aí dá a aparência de que na verdade é o Sol que gira em torno da Terra, mas na verdade é a Terra que gira em torno do Sol. Então tem essas brincadeiras. Aí a alternativa correta dessa questão é a A. Aí, ainda nesse texto, questão 13, ele fala, em Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador, no terceiro parágrafo, a expressão sublinhada constitui um exemplo de quê? Isso é um paradoxo, né? A alternativa E é paradoxo. Como é que você pode ser conservador e revolucionário ao mesmo tempo? O que é conservador? Você quer conservar, até mesmo em política a gente tem, em sociologia, essas discussões, você é um conservador, você quer conservar as instituições, você é um revolucionário, você quer quebrar o bagulho todo? Como é que você pode ser um revolucionário conservador? Você quer fazer revolução, quebrar o bagulho todo, mas você é conservador, então você quer conservar o bagulho todo? Então é uma coisa meio, tipo, entrar para fora, subir para baixo, isso aí tá meio estranho. Então isso é um paradoxo, é um bagulho que faz paradoxo, não faz sentido isso, colocou ideias antagônicas. Como é que você pode ser um revolucionário e ao mesmo tempo ser um conservador? Alternativa I. E a última dessa questão, que é a 14, fala, o medo de Copérnico de as críticas ou perseguição religiosa deve-se ao fato de as suas ideias se oporem a qual teoria? O Copérnico era o heliocêntrico, ele estava se opondo a qual? Ao B de bola, geocêntrico. Geocêntrico que colocava até, geocêntrico, geo é terra, cêntrico é cêntrico. Geocêntrico é a ideia lá do Ptolomeu, lá no passado. Ptolomeu achava que a Terra era o centro do bagulho. Na verdade, é o Sol que é o centro do bagulho, é a teoria heliocêntrica. Então o Copérnico, ele era heliocêntrico e ele foi contra, a questão perguntou o que ele foi contra. Ele foi contra a teoria geocêntrica, que tinha relação lá com a igreja, ele viu ali que ele poderia se dar mal. Então a alternativa certa dessa questão é a B. Aí eu queria chamar agora uma atenção da questão da VUNESP também, que ele dá um texto sobre a grande síntese da ciência moderna, ele fala do Copérnico, ele fala do Newton, ele fala do Galileu, ele até fala do Descartes, René Descartes, que é esse cara aí francês que
escreve Descartes, que tem o bagulho do plano cartesiano, racionalismo de Descartes, a lógica aplicada aí através de matemática. Ele fala a base da grande síntese newtoniana foi, de certa forma, preparada pelo humanismo renascentista. O que o humanismo renascentista fez? Eu queria que você desse uma olhada aí na alternativa D, que resgatou o racionalismo da antiguidade, valorizando o homem no debate científico. Então você tem que ter debate científico, você faz um resgate das ideias racionalistas, que são justamente as que são utilizadas no método científico, quando você formula uma hipótese, você faz testes, experiências, para verificar se você corrobora ou você refuta a sua hipótese para você chegar numa conclusão. Então todas essas ideias aí, o humanismo renascentista, já preparou ali, fez umas sementes ali, o Newton se divertiu muito com isso, tanto que as sementes até fizeram uma árvore de maçã que caiu na cabeça dele. E aí você tem as ideias clássicas, as ideias racionalistas da antiguidade sendo resgatadas. Inclusive o Aristarco, não vou falar do Aristarco agora, mas o Aristarco era um cara muito louco ali de 200 a.C., que ele também já falava, pô, eu acho que é o Sol que é o centro do bagulho todo. Mas deixa os gregos pra lá. Então a alternativa qual? D nessa questão. Vamos olhar aí agora essa questão aqui, essa aqui é fofa, hein? Essa aqui é fofa, essa aqui é da onde que é isso aqui? Isso aqui é da Unicamp, questão 81, ele fala do Copérnico, Kepler, Galileu. Vamos direto para a pergunta? Considerando o contexto histórico descrito e as leis físicas apresentadas por Kepler, assinale a alternativa correta. E ele fala uma grande sacanagem aí, ele fala, eu queria que você desse uma olhada na alternativa A. Copérnico, Kepler e Galileu fazem parte da chamada Revolução Científica. E é isso aí, Revolução Científica. Revolução Científica que rompe com leituras especulativas. Parar com essa coisa de especulação, eu acho, dá pra ver, parece que é. Para com especulação. Baseado em premissas aristotélicas e tomistas. E propõe análises empiristas, o método empírico do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o movimento, foi abandonado por Kepler, volta para cá. Justamente a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, fala que os planetas se movem não em círculos, mas em elipses. E aí tem uma hora que ele está mais perto, que é o periélio, tem uma hora que ele está mais longe, que é o afélio. Você tem a quebra com essa brincadeira, a simetria perfeita. Tem que ser um círculo, porque o círculo é perfeito e o centro é a Terra. Essas ideias aí, elas são ideias que são... Por que é isso? Ai, porque é tão bonito se for, porque Deus, quando criou o universo, ele estava ali e falou, vamos fazer assim. Isso é tudo especulação. Essa brincadeira de especulação não funciona muito bem em ciência. Fala, eu acho que isso aí vai funcionar, vou dar aqui um bagulhetes. Não é bem assim, você tem que seguir o debate científico, você tem que usar o método científico para chegar em conclusões corretas, como a alternativa correta, que é essa alternativa aí, que é a alternativa A. Aí agora uma próxima questão, a gente agora tá entrando numa parte divertida, que aqui é uma questão da FUVEST, que dá um texto em inglês. Eu não vou aqui pagar Hits and the Bubbles, My Name is Potato, não vou pagar vergonha aqui, mas vou deixar esse texto para você ler. E ele fala na questão 56, segundo o texto, conhecer a composição dos elementos químicos que constituem as estrelas é fundamental, pois ela, entre outros aspectos, por que você tem que saber do que as estrelas são feitas? E eu queria que você desse uma olhada ali, onde que você vai dar uma olhada para mim? Você vai dar uma olhada ali no terceiro parágrafo. Olha o terceiro parágrafo, ele fala que esses números são cruciais porque eles afetam como as estrelas vivem e morrem, e que tipos de planetas se formam, e inclusive como que a vida pode surgir em outros mundos. Então qual é a resposta dessa questão 56? Por que é importante saber a composição das estrelas? Porque ela, a alternativa C, influencia na possibilidade de presença de vida em outros locais do universo. A questão 57 fala que no texto o astrofísico empregou a frase "The sun is a fundamental yardstick". Para você que sabe já inglês, fala yardstick, o que é yardstick? É um parâmetro, alternativa E. Traduz yardstick, é a alternativa E. O Sol é um parâmetro, mas você, sem saber inglês, você conseguiria já perceber que quando ele fala isso, ele está querendo usar o Sol, yardstick, na noção aí de parâmetro, ali no 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, no 5, no quinto parágrafo, o antepenúltimo, ele fala ali no final, elements in a glass, cloud and the sun, use the sun as a reference point, usar o sol como um ponto de referência. Ponto de referência, ele é um parâmetro, a gente faz comparações com ele. Então a resposta certa dessa questão é a alternativa E. E a 58, conforme o texto, um critério tradicionalmente utilizado por astrônomos para avaliar estrelas é o quê? Como é que a gente avalia as estrelas? E volta ali pro texto, dá uma olhadinha aqui em qual parágrafo. Vamos olhar ali a última e a penúltima, o último e o penúltimo parágrafo. No penúltimo ele fala que a localização do Sol é um bom representativo. Olha de novo ele falando ali do representativo do parâmetro, ponto de referência, yardstick. E ele fala que a maioria das estrelas estão na galáxia, não sei o que, Tessblad, Entire Cosmos. E ele fala ali no último que por quase um century, por quase um século, os astrônomos julgaram as estrelas normais ou não, ela é normal ou não, comparando ela, a composição química, com a composição
do Sol. Então ele fala aí na questão 58, como que é um jeito de avaliar estrelas? Alternativa A, verificar se sua composição se assemelha à do Sol, à composição do Sol. E aí, depois de fazer toda essa brincadeira, eu trago aqui a última questão, também da FUVEST, questão 81, que fala sobre o Carl Sagan, um divulgador científico, um astrônomo. Ele fez uma brincadeira muito louca aí, você já ouviu falar dele, e ele pergunta sobre a brincadeira de Terra plana, Terra esférica. Se você pensar, ficou um tempão aí, o Super Xandão postou um vídeo em 2023, 2022, falando, eu acho que a Terra é plana, sendo que foi provado com a sombra de uma vareta, por um grego chamado 300 a.C., um grego chamado Eratóstenes. Ele pegou um pedaço de pau, um pedaço de graveto, foi para o Egito, enfiou esse Egito numa cidade que fica ao norte chamada Alexandria, depois enfiou numa cidade ao sul chamada Assuã, e ele mediu ali o ângulo, fez umas brincadeiras, usou geometria, a medida da Terra, geometria, e mediu o raio do planeta Terra, que é a distância do centro da Terra até a casca da Terra, provando que a Terra é o quê? Que a Terra é uma bola, a Terra é redonda. Para em 2020, 2021, 2022, 2000 anos depois, mais de 2000 anos, 2300 anos depois, o Super Xandão fazer um vídeo na internet falando que a Terra é plana, e aí tem 1 milhão de visualizações, você vai no primeiro comentário, que é o mais curtido, e é uma pessoa falando assim, eu acho que esse cara tem um ponto. Aí você fala, 300 anos de Cristo, o cara provou que a Terra é redonda, e aí a gente vem com essa brincadeira, o Carl Sagan, nessa imagem que você está vendo aí, ele mostra que a Terra é redonda, fala das sombras, e ele pergunta a esfericidade da Terra. A Terra é uma bola, a Terra é redonda. Qual é uma consequência disso? Isso aí ajuda no quê? Em conjunto com outros fatores, a Terra é redonda, dá para pensar, verificar, demonstrar que a Terra é redonda, por quê? Eu vou pedir para você ler as alternativas e ver que elas têm algumas coisas muito estranhas. Ele fala que é verão quando é inverno, fala que é inverno quando é verão, ele fala que a radiação é maior no Polo Norte e no Polo Sul ao mesmo tempo, confunde solstício com equinócio. Queria te chamar a atenção da alternativa E, que fala da existência de zonas climáticas, em função da maior intensidade da radiação solar na região equatorial, quando comparada à incidência nos polos. É verdade, você tem o planeta Terra ali no meio, tem o Equador, cai mais sol ali do que nos polos, Polo Norte, Polo Sul, tanto que no Polo Norte e no Polo Sul não é calor, é muito frio. É frio. No Equador é mais quente, porque a incidência de radiação solar, né, se a Terra fosse plana, como é que ia ser, Super Xandão? A distribuição ali da luz. Então a alternativa certa dessa questão é E. Isso aí foi uma tentativa, a gente passou por 12 questões aí de humanas, história, geografia. Geografia não, mas história, brincadeira lá. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.